Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. E quando queremos que essa linguagem, ela não consegue comunicar. Por isso que quando queremos comunicar alguma coisa e temos dificuldade, né? Então, com essa linguagem que nós fizemos, nós não conseguimos. Essa linguagem não foi feita para comunicar, foi feita para interromper a comunicação. No entanto, mesmo essa linguagem sem significado tem amor suficiente para que se o intérprete não é o autor. Então, eu sou o autor, nós somos os autores. Então nós não podemos interpretar. Agora, se o intérprete for o Espírito Santo, ele consegue, através dessa linguagem que nós fazemos, apresentar a comunicação de maneira perfeita. Pensar que eu tenho que pedir para o Espírito Santo, né, me orientar, me guiar, para que eu consiga comunicar através do Espírito Santo, ou comunicar o Espírito Santo. Você tem que comunicar. Por quê? Porque essa é a tua função. O Espírito Santo, você comunica no templo. Isso é importante? É. Por quê? Porque as pessoas têm que aprender a viver nesse mundo em sociedade. Agora, se cada um entende uma coisa, isso reflete justamente o que está dizendo esse parágrafo. Essa linguagem é um caos. Porque as pessoas ouvem cada um de maneira diferente, cada um ouve o que quer, né? Porque os ouvidos ouvem o que a mente quer ouvir, e não aquilo que tu está comunicando. Tá? Então, o que a pessoa quer ouvir? Ela vai ouvir aquilo. Tá? E aí o outro vai ouvir diferente, o outro vai ouvir diferente, o outro vai ouvir diferente. Se elas não aprenderem isto, elas não vão conseguir viver em sociedade, aí vão viver em conflito, aí não vão conseguir. Quando elas escolherem um dia ir para o templo, elas vão estar com conflito na cabeça para tudo quanto é lado. Aquilo que um comunica, como é que o outro ouve? O professor fez um exercício. Tá? O exercício era, por exemplo, dizer uma coisa para uma pessoa, tá? E essa pessoa saía, dizia para outra, que dizia para outra, que dizia para outra. Faltava 6 alunos fora da sala, 6, o 7 e o 10. Né? Aí chamava um deles e dizia um texto. Né? Aí esse chamava o outro que estava lá fora e ele dizia o texto. E aí chamava o outro que estava lá fora, que não tinha ouvido, ele dizia o texto. E assim ia na presença de todos os alunos, para verem como que chega no último, como que o último vai comunicar aquilo que tu disse. Realmente pedir a intercessão do Espírito Santo para ajudar a comunicar o que nós queremos, que Ele vai explicar com perfeição, Ele vai nos colocar com perfeição aquilo que nós temos que comunicar. A intercessão do Espírito para que você possa comunicar aquilo que você quer comunicar com perfeição, que Ele vai fazer isso. Entrega ao Espírito, Ele quer libertar-te.
Sim. desse conflito da comunicação. Então é só entregar para ele. Então, temos que aprender isso. Tem que comunicar com clareza e perfeição. Ele vai te apresentar com clareza e perfeição aquilo que você quer comunicar. Aquelas mensagens que eu mando para o Grupo Milagres lá, para dizer, para convidar as pessoas para participar, né, que pode participar pela internet, tal, mas eu não posso participar porque eu moro no Rio. Né? Quem mora no Rio fala assim de boca cheia, no Rio, eu sou do Rio. Né? Muitas pessoas falam. Né? Aí eu mandei uma mensagem para ela, olha, tem aqui a Cristiane, ela mora na Lagoa, e ela participa. Morar no Rio não pode ser um impedimento. Essa linguagem, que tu que inventou essa linguagem, que não foi feita para comunicar, mas para interromper a comunicação, né? Então, assim, mesmo esta linguagem sem significado, tem bastante amor, por quê? Porque foi feita por tu. E tu quem és? O Filho Santo de Deus. Mesmo sendo sem significado, ainda contém bastante amor, né? E o Espírito Santo, então, e aí ele diz assim, se o intérprete, e esse amor tem capacidade de comunicar, se o intérprete não for o autor. Então isso quer estabelecer o quê? Que quem é o autor dessa linguagem? Eu. Então, se o intérprete não for o autor, quem pode ser o intérprete? O Espírito Santo. Somente se nós pedirmos para o Espírito Santo interpretar esta linguagem, é que nós vamos ter como resultante uma comunicação perfeita e clara. Caso contrário, isso não se estabelece. É isso que nós vamos começar a trabalhar em todas as nossas relações. Em todas as nossas relações. De certa maneira, vejam só, o Hermes, ele disse isso no Antigo Egito para explicar o movimento de todo o universo, para comunicar como é que se movimenta o universo. Um corpo da mesma natureza não move um corpo da mesma natureza. Então, semelhante não pode mover semelhante. E isso estabelece um sistema de pensamento, né, que nós às vezes esquecemos. Que estabelece também que semelhante não pode curar semelhante. Então, quem pode curar a nossa linguagem? Aquele que não se assemelha ao autor. Então, o autor, ou os coautores dessa linguagem, que somos, né, não podemos interpretar, porque ela não tem significado, ela foi feita para interromper a comunicação e não para comunicar. Então, quem pode interpretar? O Espírito Santo. O Espírito Santo pode comunicar. Utilizar a nossa percepção para a comunicação. O Espírito Santo pode utilizar a nossa linguagem para a comunicação. E a percepção para o aprendizado. Quando te sentes culpado, lembra-te que de fato o ego violou as leis de Deus, mas tu não. Deixa os pecados do ego para mim. É para isso que serve a expiação. Mas até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode liberar-te. Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim. Quando a gente se sente culpado, ou em dúvida, é porque a gente está em dívida, né? Algo que a gente cometeu que a gente sente que vai contra, né, a nós mesmos. A gente segue
com essa culpa, né? Com esse perdão que a gente não dá. Então, eu acho que eu percebo o meu irmão como um inimigo ainda, como alguém separado, como algo que não seja também um filho de Deus como eu. E esse pensamento está equivocado, então eu tenho que corrigir o meu pensamento para permitir que aconteça o perdão, a expiação. A culpa, ela decorre de um equívoco, de um erro, de um karma ou de um pecado, que é a mesma coisa. Não importa como você chama, erro, equívoco, karma ou pecado. Tá? Isso gera medo e culpa. Né? Então, quando acontece a culpa, acontece que você está no ego. Por quê? Porque só o ego pode sentir culpa. Tá? Agora, o que você tem que mudar? Você tem que mudar a tua mente. Porque se você não mudar a tua mente, você não sai da culpa. Tá? E o plano da expiação que o Espírito Santo está oferecendo não vai funcionar. Não importa o que você faça, isso não vai funcionar. Ou seja, você tem que mudar na tua mente da culpa para o perdão, para você ver diferente, ver com outra mente aqueles a quem o teu ego feriu, ou aqueles a quem você considera que feriram o teu ego também. Né? Então, só assim você vai conseguir entrar na expiação. Senão, a expiação, o perdão, que é o plano da expiação, não serve para nada. Tá? Não serve para nada. Por isso que não adianta induzir a pessoa. Por isso que na Igreja Católica, quando a pessoa vai fazer a confissão, o padre poderia dizer assim: Jorge, então vai lá, confessa agora para Raquel. Primeiro, por que inventaram o padre? Porque a pessoa não tem coragem de confessar para Raquel. Então eu preciso de apoio, preciso de ajuda. Então quem que pode me ajudar? Alguém que fala, ou alguém em quem o Espírito Santo fala através dele. Não é ele que fala através do Espírito, é alguém a quem o Espírito Santo fala através dele. Então é o sacerdote, é a pessoa mais indicada para me orientar. Então o sacerdote, ele precede o médico, precede o terapeuta, precede o psicólogo, o psiquiatra. Por quê? Porque se a pessoa não está conectada com o Espírito, então ela está conectada com o quê? Com a tecnologia. Né? Como é que a tecnologia pode te ajudar a curar alguma coisa? Como que alguma coisa que você criou pode curar alguma coisa que você criou para você mesmo? Como que alguma coisa que você inventou pode curar aquilo que você inventou para você mesmo? Então, volta outra vez aqui, semelhante não pode curar semelhante. O verdadeiro terapeuta é o Espírito Santo, então é através dele que vem a cura. Então, se nós não mudarmos a mente para colocarmos à disposição do Espírito, que é o que está dizendo aquele parágrafo, que nós pegamos casualmente na semana passada, tá? Nós não podemos comunicar nada para ninguém, é só mais conflito e mais confusão. Só através do Espírito. Quem é que está mais perto do Espírito? O sacerdote. Então por isso que criaram a confissão. Quando o sacerdote dá a bênção, ele abençoa para você ter força. E ele te dá lá 20 Ave-Marias para você rezar, que nós chamamos isso de penitência. Isso não é a penitência. Isso porque a oração é o veículo dos milagres. Por que o padre não diz, então, olha, Jorge, você vai ter que ir lá na Raquel, confessar para ela o que você fez e pedir perdão e reparar o erro? Porque se ele disser isso, tu não muda a tua mente. E aí a expiação não funciona. Você vai continuar com culpa.
Você não saiu do ego. A expiação não funciona dentro do sistema do ego. Porque a expiação é do espírito. Aquilo que é do ego não funciona no nível do espírito. Mas o espírito pode utilizar até mesmo aquilo que é do ego para a tua cura, se você mudar a tua mente. Então a culpa é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir. Muito bem, você sente culpa. O Espírito Santo pode utilizar a tua culpa para a tua cura? Pode, ele utiliza. Porque a culpa, ela está ligada ao erro, ao equívoco, ao pecado, ao karma. Aquele equívoco que você cometeu. Então a culpa é o elo de ligação com o erro que tem que ser curado. Então você está sentindo culpa de quê? Por quê? Então dentro de uma terapia, quando a pessoa sente culpa, eu faço festa. Funcionou. A terapia funcionou. Por quê? Porque agora que a pessoa está sentindo culpa, só preciso perguntar para ela. Está sentindo culpa de quê? E aí está fácil. Da cura. A cura está nesse alinhamento. Você está sentindo culpa do quê? Por causa de quê? Qual é a causa da tua culpa? E aí nós já sabemos o que temos que curar. Qual foi o erro? Aí, se nós conseguirmos comunicar através do Espírito, que isso é o ponto determinante da cura, está resolvido. A pessoa vai lá e aí o plano da expiação funciona. Porque ela mesma vai fazer a expiação, porque cai a ficha, cai o disco solar do que ela tem que fazer para se curar. Do que ela tem que fazer para se curar. Numa terapia que eu fiz com uma pessoa uma vez, ela começou uma terapia de Reiki, chegou num determinado momento, ela disse que sentia muita culpa, e ficou umas 2 semanas reclamando, 3 da culpa, que era horrível, e o que você vai fazer, Jorge? Você não vai fazer nada? Eu digo, mas eu não posso fazer nada. Aí eu perguntei, mas do que você está sentindo culpa? Ah, porque eu briguei com minha família faz uns 15 anos e nunca mais falei com ninguém, com parente nenhum. Ah, tá bom. Então, talvez seja isso. Seja isso que você está querendo resolver. Né? Por quê? Então, mas como assim? Você quer se livrar da culpa. Quando você pede uma coisa, você pede. Quando você não quer mais, o que faz? Você pediu uma coisa e você não quer mais aquela coisa. Você pediu uma empregada, você não quer mais empregada. O que você faz? Despede. Pedir e despedir. Despedir é o oposto de pedir. Né? Então, você tem uma culpa e não quer mais. O que você faz? Desculpa. E é isso que eu disse para a pessoa, olha, o que eu sei, o antídoto para a culpa é a desculpa. Ah, mas eu não sou culpado, os culpados são eles. Tá bom. Mas que engraçado. Você está sentindo culpa e diz que não tem culpa. Se você não tem, o que a culpa está fazendo aí? Ela é tua, não é? Não, eu não tenho culpa. A culpa é deles. Mas se é deles, por que você está sentindo? 2 ou 3 semanas depois, a pessoa voltou dizendo que se reconciliou com toda a família e que estava muito feliz. Muito, que tinha curado todos os seus problemas. Este é o caminho da cura. Este é o caminho. Mas a pessoa tem que fazer, ela tem que escolher fazer isso. Se o padre disser para ela, por isso que às vezes eu faço meus cursos e as palestras, quando eu digo para a pessoa, falo da confissão, mas então por que o padre não explica que você tem que ir lá e confessar lá no lugar onde tu cometeu o erro? Porque esse livro diz que o erro deve ser corrigido no nível em que ele aconteceu. Por que o padre não explica? Porque se o padre disser, olha, tu vai lá e confessa para Raquel e se propõe a pagar,
eu vou lá e faço, porque o padre mandou. Ah, é assim que eu tenho que fazer. Só que eu não fiz isso pelo Espírito. Eu fui pelo ego. Ah, agora está resolvido, né? Eu fui lá e resolvi, né, padre? Porque eu fui lá e disse para Raquel, ó, estou me confessando aqui, porque eu fiz isso, e quero pedir desculpa, e então agora, então é isso e pronto. Tchau, já pedi desculpa, já pedi perdão. Tem que pagar alguma coisa aí? De algum transtorno, de algum dano que eu causei? Não? Não? Então tá, tchau. Também não quero mais te ver. Fiz. Aí, ó padre, eu fui lá e fiz. Fez nada. Você ainda causou mais dano do que você já tinha causado. Então, continua com a culpa. Então, para a gente sair da culpa, tem que sair do ego. Não é que você não precisa fazer a expiação. Precisa. Se não precisasse, esse livro, o Espírito Santo não ia apresentar o plano de expiação para você. Ah, isso aconteceu ano passado, eu não sou culpado porque eu estou a salvo no céu. O teu espírito está a salvo no céu. Mas você tem que te salvar do ego para ir para onde o teu espírito está. Ou você acha que você está no céu agora, com a mente cheia de culpa, cheia de conflito. Então você tem que mudar a mente. Sai da mente da culpa e vai para o espírito. Aí através do espírito usa essa linguagem da culpa que você sente para comunicar com clareza e perfeição aquilo que você tem que fazer. Aí sim, aí todo o universo vai conspirar a teu favor para você desfazer o equívoco, o erro, o pecado, porque expiar é desfazer. Então muitas pessoas, porque leem, porque nós estamos a salvo no céu, a separação nunca aconteceu, então o erro nunca aconteceu, então não preciso fazer nada. Então o que você está fazendo aqui? Se tu acha que não precisa fazer nada. Então não precisa ler o livro, não precisa ir na igreja, não precisa ir na missa, não precisa fazer coisa nenhuma. Então vai tomar cerveja. Se você não precisa fazer nada, por que você está aqui? Está fazendo o quê então? Então se estamos aqui, é porque estamos compreendendo que o Espírito Santo, ele nos apresenta o plano da expiação para a nossa salvação. Esse livro é o plano da expiação para a nossa salvação apresentado pelo Espírito Santo. Muito bem, para a nossa cura, para nos tornarmos sãos, saudáveis, sanos ou santos, para sairmos da nossa insanidade, ou porque tu és são ou tu és insano. E isso não tem meio termo. Se você não está santo, está insano. Então, para sairmos da insanidade que o ego é, para sairmos da insanidade da culpa, nós não vamos conseguir fazer isso através do ego. Porque aquilo que é da mesma natureza não move aquilo que é da mesma natureza, disse Hermes. O que pode mover um corpo da mesma natureza? Aquilo que não é da mesma natureza. O espírito não é da mesma natureza dos corpos, não é da mesma natureza do ego. Então ele pode mover e remover as nossas culpas. Mas o ego não pode. Então se nós formos tentarmos nos livrar da culpa pelo ego, nós não conseguiremos. Porque através do ego nós não vamos curar-nos do próprio ego. Utilizando o próprio ego como guia. Utilizando o ego como guia, nós vamos continuar, ele vai nos guiar para aquilo que ele é, para aquilo que ele sabe. A única coisa que o ego sabe é separação. É separar, culpar, punir, julgar, condenar, amedrontar, odiar, vingar. Isso é o que o ego sabe. Ele é isso. Então, como que eu vou usar o ego como guia para sair do ego? Nunca vou conseguir. Então, por isso que a culpa nós não vamos conseguir num trabalho de perdão utilizando o ego. Agora, quando isso vier do espírito, nós teremos resultado. Caso contrário, não.
E a culpa é decorrente de equívocos que nós cometemos contra nós mesmos ou contra nossos irmãos. Então isso tem que ser desfeito, o ego tem que ser, todas essas, se não tivesse que ser desfeito, isso não estava sendo apresentado para nós, o plano da expiação. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.